Olá, alunos. Eu sou o professor Alex, sou professor da disciplina de Filosofia. E nós vamos então iniciar as nossas aulas sobre filosofia. Ou seja, a gente vai começar a entrar num campo do conhecimento. Filosofia tem sido muito importante para a nossa vida, justamente pelo próprio preceito que ela traduz. Ou seja, a gente vai buscar conhecer mais, saber mais. Para que a gente possa iniciar as nossas aulas e tenha uma aula boa e fluida, eu vou pedir que todos vocês acompanhem. É muito importante que vocês acompanhem com o livro de vocês. Tê-lo nas mãos nesse momento vai ajudar que a gente possa ter uma reflexão mais variada e que também a gente tenha um embasamento teórico onde vocês vão poder recorrer. Ou seja, usar o mecanismo, o livro, nesse momento também será importante. Beleza, galerinha? Bem, o que nós nos propomos a essa aula? Nós temos dois pontinhos bem importantes na questão da filosofia que a gente vai buscar refletir, discorrer, conversar no dia de hoje. Primeiro ponto, o que é ética? É uma pergunta interessante. A ética sempre foi muito importante no campo da filosofia e é ainda até hoje. E o segundo ponto, em que momento a ética se torna importante? Em que momento a ética ela é usada no nosso cotidiano? Então, esses são os dois pontos da nossa aula que nós vamos buscar trabalhar, refletir e, sobretudo, conversar. A filosofia está muito no campo reflexivo, no campo da conversa, no campo do pensamento, e é isso que nós nos propomos a fazer com vocês hoje. Bem, nós podemos começar com uma ideia. A palavra ética, nos dias atuais, ela é extremamente usada. Nós falamos de uma ética no hospital, nós falamos de uma ética empresarial, a gente fala de uma ética dentro da escola. A escola ela tem uma ética própria. Nós comentamos a respeito de pessoas sem ética. Nós também, ao mesmo tempo, falamos de pessoas éticas. Ou seja, reparem como a ética tem sido cada vez mais usada. Ou seja, é uma palavra extremamente usada. Faz parte do nosso dia a dia. Logo, convém que nós possamos refletir, questionar e entender essas palavrinhas que nós temos usado no nosso dia a dia. Sobretudo, de maneira filosófica, para que a gente possa se entender e encarar um pouquinho melhor o mundo. Bem, nesse momento, você pode dar uma pausa no vídeo. E eu aconselho que você procure, lá no seu livro, na página 403, uma história bem interessante e faça a leitura dessa história. A história vai contar sobre pai e filho, o Marcos e o Carlos. O Marcos e o Carlos, eles saem para pescar. Eles adoram pescar. E no momento em que eles estão pescando, eles se põem diante de um problema ético. Veja só como a ética ela se encaixa nas coisas mais simples da nossa vida. O Marcos e o seu filho Carlos, então, saem para pescar. E eles vão de madrugada. Muito felizes, eles iniciam a pescaria. E então, o Carlos prontamente consegue um grande feito, diz o texto. Ele consegue pescar um grande peixe, só que eles têm um grande problema ético nesse momento, porque a pesca naquele rio seria liberada apenas às 6 horas da manhã. Logo, eles têm um problema. E agora? Ficamos com um peixe ou não? É uma pergunta bastante interessante, por mais simples que seja, é uma pergunta interessante para o campo da ética. Eles pegaram um peixe às 5 da manhã, sendo que, na verdade, eles deveriam pescar somente a partir das 6. E agora, leva-se o peixe para casa ou não se leva? Essa decisão, essa escolha, está dentro do campo que nós chamamos campo ético. É uma simples escolha, é uma simples ideia, é um simples probleminha, mas que precisa ser resolvido de um patamar ético. É interessante nós observarmos também, se vocês acompanharem no livro de vocês, as palavras do pai, e ele diz o seguinte, não é porque ninguém está vendo que se deve fazer a coisa errada. E ele continua, quando se faz uma coisa certa, não se faz por ter alguém vendo ou para alguém ver, se faz a coisa certa porque é a coisa certa a ser feita e assim a pessoa ela fica feliz e em paz com sua consciência. Percebam que essa escolha tanto do Marcos quanto do Carlos, será uma escolha ética. E a minha pergunta é, o que você faz quando ninguém vê? Quais são suas escolhas quando ninguém está te acompanhando ou quando ninguém está te vendo? Se proponha na sua escola.
imagina que você vai na cantina da sua escola, compra o seu lanche e você dá lá R$10 para pagar o seu lanche. Você deveria receber um troco de R$3 pelo seu lanche e você recebe R$5. O que você faria? Nesse momento, você tem um erro no troco. A tua escolha é um problema ético. Repare que a ética ela se envolve nos problemas mais simples da nossa vida e a gente precisa encará-la e refleti-la. Nós temos aqui, então, uma ideia da professora Marilena Chauí, que ela diz o seguinte, ó, para que haja uma conduta ética, é preciso que exista aquele que conhece a diferença entre bem e mal. Mais uma vez eu retomo a pergunta para vocês. Nós sabemos a diferença de bem e mal? Nós sabemos a diferença do permitido e o proibido, a virtude e o vício? Detalhe, no campo da ética, nós somos capazes de julgar o que é certo e o que é errado? Então repare que dessa forma, nós, dentro do ambiente filosófico, a gente começa a entrar no campo ético. Ética não está só no superior, na filosofia, na racionalidade. Ela é uma coisa prática que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. Vamos pegar um outro exemplo muito simples. Imagina que você adentra em um ônibus e você encontra essa situação. Você tem um idoso e uma mulher grávida em pé. Você tem vários jovens sentados. Qual seria a sua posição diante dessa situação? Surgem algumas questões que no nosso país são muito ouvidas. Não é comigo, logo, não é problema meu. Será? Não vou me meter. Todo mundo faz assim. Então repare como o campo ético ele vai trazendo para a gente uma reflexão que precisa ser acompanhada por cada um de nós. É mais do que uma simples regra, ela tem todo um posicionamento. Quem já não ouviu falar do jeitinho brasileiro? Né? Ou imaginar aquelas pessoas que exigem uma ética dos seus políticos, mas que no fundo furam as filas de banco, não cedem lugar aos idosos. Então imagine um mundo sem ética. Essa reflexão ela vai se tornar extremamente importante para que a gente possa entrar no campo da filosofia, começar a pensar mais sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Outra questão que a gente precisa também entender, a ética ela é humana. Os animais eles não são éticos. Os animais eles são instinto, puro instinto. A ética ela faz parte de um problema humano. Há um acontecimento interessante entre os animais. Os leões matam os filhotes quando eles acabam dominando o outro bando. Por quê? Eles acreditam que ao matar os filhotes daquele outro leão, eles não terão inimigos. Eu não posso cobrar uma postura ética de um animal. Ele é instinto. Entre outras partes, eu posso cobrar uma postura ética de uma pessoa, ou seja, nós seremos cobrados eticamente enquanto alunos, professores, pais. Logo, ninguém deve se isentar de uma postura ética. A ética é uma exigência do nosso dia, da qual nós precisamos entendê-la, trazer ela até nós e praticarmos e também refletirmos. Como atividade de casa, um momento de reflexão, para que você possa também entrar mais nesse campo, compreender mais, estou deixando para vocês praticarem as atividades de desenvolver e aplicar das páginas 404 e 405. Esses exercícios eles são importantes para que a gente comece a nossa reflexão e comece a ponderar o que é ser ético, o que não é ser ético e de que forma nós vamos entrar num campo mais filosófico nesse sentido. Galerinha, eu gostaria de encerrar então essa nossa aula dizendo a vocês um muito obrigado, bons estudos e até a próxima.